Olá, meus amigos, boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda Barreto, entrando aqui no ar na nossa live. São 9h05 da noite, nós estamos falando aqui de Salvador, para todo o Brasil, para alguns outros lugares do mundo. Manda um beijo especial para quem nos ouve, de terras ainda mais distantes, Portugal, Cabo Verde, França, Japão. A gente recebe tanto carinho do mundo todo quando faz essas lives, é uma sensação muito boa, muito maravilhosa. Obrigada, gente. Estamos no ar. Venham comigo, entrem. Quero saber de onde vocês estão falando. Compartilhe esse vídeo, chama os amigos para assistir essa live. Nós vamos falar hoje sobre direito civil, melhor matéria da OAB, melhor matéria do mundo, melhor matéria para concurso público. Melhor matéria o quê, Fernanda? Direito civil é enorme, é coisa pra caramba para estudar. Gente, mas direito civil é um direito extremamente cotidiano. O direito civil é um direito extremamente pulsante, é um direito extremamente vivo. Então, vem comigo que civil vai ficar mais fácil, vai ficar mais divertido. O direito civil não é bicho de sete cabeças. O direito civil é um direito que é muito próximo da nossa realidade. É um direito que a gente utiliza com frequência. Quem de nós não precisa do direito de família? Quem de nós não precisa do direito sucessório? Quem de nós não precisa, né? O direito sucessório, inclusive, ninguém quer precisar, mas acaba em algum momento da vida precisando. José Filho de Manaus, beijo grande. Um abraço pro pessoal de Manaus. Nosso primeiro contato aqui, nossa primeira manifestação hoje aqui no live do Amo Direito. Eu sou Sejas Curso, eu sou Fernanda Barreto. Manda um abraço pro norte do país, um abraço grande. De onde mais vocês estão falando? Vem comigo, pessoal, vem comigo. A OAB está recomeçando. Nós tivemos prova da ordem fazem uma semana, né? Agora tivemos prova da ordem um pouco mais de uma semana. Graças a Deus. Oi, Rosângela, um beijo grande. Uma prova com aprovação acima das últimas aprovações. Foi uma prova com uma média de aprovação realmente surpreendente para positivo. Nós vínhamos tendo médias de aprovação muito complicadas na OAB do país todo, né? Muito difíceis as provas, muito complicadas. E graças a Deus essa OAB veio melhor. Essa OAB veio uma prova mais factível, veio uma prova que os alunos fizeram melhor. A nossa preparação de sempre, graças a Deus, deu resultado, tá? São Paulo, capital. Oi, São Paulo, capital. Daniel, a gente fala sobre isso depois. Aí depende muito da sua vocação. Daniel pergunta, quer ser advogado, mas não sabe a área. Depois a gente faz aqui um encontro para falar sobre a advocacia. Eu sou advogada na área de família e sucessões. Adoro o direito civil. Advogo para direito civil em geral. Ô, Nazaré, obrigada, querida. Nazaré do Norte, que me prometeu um açaí. Tô lhe esperando, hein? Belém, até hoje. Me convida, Nazaré, que eu vou. Morro de vontade de ir para Belém. Não conheço Belém do Pará. Quero conhecer muito, viu? E você será uma companhia, uma Cicerone de primeira linha, de primeiro time. Tenho certeza disso. Um beijo grande, querida. Enfim, como a gente dizia, a advocacia é muito ampla, tem muitas áreas. Eu faço civil, que tem 1000 possibilidades. Quem trabalha com direito civil trabalha com reais. Obrigada, Clécia. Fico feliz. Um beijo grande para Sergipe, Aracaju. Trabalha com reais, trabalha com contratos, trabalha com responsabilidade civil, as ações de dano, Zu. Valeu, Zu. Belém, Daphne, querida, aluna inesquecível da pós-graduação. Aluna aqui do professor Rodolfo Pamplona na UFBA, prata da casa. Beijo, Daphne. Muito feliz com sua presença, viu? Talentosa é você. Fico felicíssima de você estar aqui com a gente. Vamos dar dicas, Oswaldo. Várias dicas. Oswaldo, pede que a gente dê dicas para a OAB. Como essa é uma primeira aula de recomeço para o próximo exame, tá? Nós temos ainda a segunda fase e essas dicas acabam servindo, obviamente, para todas as fases. Mas hoje é uma primeira aula para a gente já pensar também para quem está chegando agora que vai fazer a próxima OAB, tá? Quem vai fazer aí o 23º, vem comigo, a gente vai bem, a gente vai junto. Primeira dica para a OAB. Primeira fase da OAB, a primeira fase, eu recomendo que o seu estudo seja direcionado e focado em lei, sobretudo no Código Civil, tá? Sobretudo no Código Civil, mas vale também a pena dar uma olhada na Lei de Locações, a Lei 8245/91, a famosa Lei do Inquilinato, vale dar uma olhada na Lei de Locações também, tá? Para a parte geral de civil, vale dar uma olhada na Lei de Registros Públicos, a Lei 6015/73, que traz as hipóteses de mudança de nome, traz a morte presumida sem decretação de ausência, dentre outras coisas, pessoal. Um beijo grande, obrigada, gente, valeu, tamo junto, o pessoal tá chegando. Daqui a pouco a gente pega o ritmo e não interrompe mais. Só volta para se falar, se mandar beijo e abraço com maior alegria no final, tá? Mas estamos aqui dando essas dicas iniciais. Então, Código Civil,
lei de registros públicos, lei do inquilinato, tá? Lei do inquilinato, o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, Lei 13.146 da... Jamile, beijo grande, linda. Vai fazer prova comigo amanhã, tá aqui já, ó. Jamile vai estudar, Jamile. Um beijo. Colavop, querido, um abraço imenso pra você. Obrigada, viu? Feliz de ver meus ex-alunos. Laís, querida, também ex-aluna, e Mabi. Um beijo grande pra vocês todos. Felicíssimo com a proximidade de vocês. A rede social nos permite encurtar as distâncias, né? Do mesmo jeito que eu recebo esse carinho imenso de gente do mundo todo. Gente, quando me fala gente do Japão, gente da França, de Paris, eu fico assim impressionada como a gente pode encurtar. E pessoas que passaram na minha vida, muito queridos, ex-alunos, e que eu não consigo encontrar na vida com frequência. A vida é uma correria, a gente acaba fisicamente distante, mas próximos em memórias, né? Próximos em experiências positivas que vivemos juntos. E a rede social nos possibilita nos encontrar. Então eu fico muito feliz com isso. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo para os ex-alunos que estão entrando aqui para me dar esse abraço e esse carinho virtual. Foco na lei para a OAB. Foco na lei. A primeira dica. Na primeira fase da OAB não é mais hora de se preocupar. Não é mais hora, Nanda. Daqui a pouco a gente se fala. Falo sim. Não é mais hora de se preocupar com doutrina nesse momento. O foco não pode ser esse. Ainda que, obviamente, um bom resumo, né? Um livro mais resumido, um livro mais sintético, um manual mais volume único, né? Os professores Rodolfo Pamplona e Pablo Stouzer lançaram, por exemplo, recentemente, um volume único de civil, tá até aqui, tá? Eu mostro para vocês esse volumão, Manual de Direito Civil. A propaganda é feita porque o livro é bom, são meus amigos, sim, mas a propaganda não tem nada a ver com amizade. É, por exemplo, um livro interessante, porque ele condensa num único volume o direito civil e o objetivo é justamente auxiliar quem está fazendo concurso público, quem está fazendo OAB. É um livro que reúne muita informação num volume só, tá? Não é, para mim, o foco não deve ser a leitura de doutrina nessa fase. Primeira fase, não. Segunda fase, sim. Segunda fase, você tem que se voltar mais para a doutrina, você tem que se voltar mais para um estudo, né, mais distendido. Mas para a primeira fase, inclusive, você está estudando todas as matérias para fazer um exame, todas. Você precisa... Catarine me pergunta, eu lhe respondo daqui a pouco, Catarine, qual a parte que costuma mais cair, tá? Você precisa desse foco. Então, muita lei, muito Código Civil, muito Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei de inquilinato, diplomas que costumam ser mais cobrados, tá? Hoje é muito necessário ficar atento ao CPC, às suas mudanças, tanto para processo civil quanto para as coisas do CPC que tem a ver com direito civil, tá? O CPC revoga algumas disposições do Código Civil, como a denunciação da lide pé salto na evicção, tá? Eu falei disso, inclusive, na última aula aqui, antes do exame que fizemos agora, antes da última prova, tá? Ricardo Xavier, meu querido, eu tenho que parar para dar um abraço e um beijo, meu colega do curso Sejas, professor top de Direito Tributário, Ricardão aí com a segunda fase bombada em Direito Tributário, inclusive, quem ainda não tem segunda fase, ainda tá parado pensando... Tributário é uma boa opção. Com o Ricardo Xavier, fica tranquilo, viu? Valeu, Rick. Um beijo e um abraço grande, meu amigo. Tá aqui presente, tá aqui conosco. Coligados. Essa grande família, essa grande rede que o Sejas faz. O Sejas Curso é um curso aqui de Salvador, onde eu ministro aulas para OAB, para concursos. Estamos com uma turma agora aberta, abrindo para tribunais, tá? Analista de tribunais aqui da Bahia, inclusive tem um concurso aberto do TRE e tal. E nós estamos com uma turma bacana. E o Sejas é muito bom, porque o Sejas, além de transmissão de conhecimento, ele tem esse clima e essa coisa acolhedora de família. Todo mundo se dá bem, todo mundo é verdadeiramente amigo, é unido, tá? Todo mundo torce um pelo outro, faz um pelo outro. Ricardo é um exemplo, Edgar Borba, meu parceiro de processo civil, outro exemplo. Professor, valeu, Sampa, obrigada, Rogério, brigadão, viu? Professor Aras, nosso muso do direito administrativo, nosso timoneiro, comanda nosso barco há muitos anos, tá? E vários outros professores, Diego Oliveira, professor Leandro Gesteira em penal, detonando, professor Ivan Gessler, os dois, penal e processo penal, uma dobradinha sensacional. Vocês têm que conhecer, viu? Constitucional, professor Cristiano Lopes. Ética, professor Martim Palma, lá de Curitiba, dá aula pra gente com todo amor. E nossos alunos são o maior depoimento e a maior prova. Tivemos uma aprovação, ó, da hora, supimpa, tá? Supimpa ficou um termo de 1960, tá?
dar uma amenizada, que eu sou uma pessoa que gosta de coisas vintage, inclusive gírias vintage. Então ficou bacana, ficou supimpa. Interior de São Paulo, um beijo grande para vocês. São Paulo sempre comparecendo aqui com a gente, viu? São Paulo sempre nos assistindo, fico muito feliz com isso. O Rio de Janeiro sempre vem, São Paulo sempre vem. Aliás, o Brasil costuma vir para a live do Amo Direito, isso é muito bom, isso é muito positivo, viu? Beijo grande, galera. Gente, então voltando aqui para as dicas. Primeira coisa, foca na lei, foca na legislação. Segunda coisa, resolução de questão. Muita questão, muita questão. Tome nota, por favor, é muita questão. Você tem que resolver questão. Porque resolvendo questão, você treina e você aplica aquilo que você está revisando de forma direcionada. Você descobre como a banca gosta de cobrar. Muitos temas se repetem. Me perguntaram qual é o tema que mais cai. Me perguntaram qual a matéria que mais cai. Eu vou começar pelo tema que mais cai. O tema que mais cai é negócio jurídico. Sobretudo, defeitos do negócio. Não caiu. Valeu, Rogério. Tá vendo, Aras? A gente tem que abrir um polo em São Paulo. Tô concordando com o Rogério, viu? Tome nota aí, vou printar e mandar para você. Não sei se você tá aí ligado agora na gente. Mestre Aras, você está dando aula para a segunda fase, que a segunda fase do Sejai está bombada de cabo a rabo, todas as cadeiras. Isso nos deixa extremamente felizes, viu? Pessoal, veja bem, negócio jurídico, defeitos do negócio cai muito. Muito, 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 muito. Não caiu no último exame, agora, mas existe uma imensa chance de cair de novo na próxima primeira etapa. Existe uma grande chance de ser cobrado para a segunda fase. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Por quê? Porque a gente faz as estatísticas e vê. É o assunto mais cobrado. Está onde negócio jurídico? Está em parte geral. Está em parte geral de direito civil. Tá? Está em parte geral de direito civil, exato. Defeitos do negócio está lá. Então você tem que ficar de olho nesse tema. Cai muito. Mas em geral, obrigações cai bastante, contratos cai bastante, responsabilidade cai bastante, família cai muito. É de fases, a OAB é de fase. Teve uma fase que foram 3 ou 4 provas caindo direitos reais muito, muito. Nesse último exame agora caiu uma questão difícil de direitos reais. Na minha opinião, a questão mais difícil da prova, da última prova, foi direitos reais. Tá? Do 22º, a prova que passou foi direitos reais. Vamos relembrar qual foi a questão? Era uma questão que falava de servidão de vista. Servidão de vista. Tá aí um tema que é mais doutrinário, especificamente a servidão de vista, do que lei. Não caiu exatamente a letra de lei, tá? Não exatamente. Você tinha que fazer o raciocínio. Ele dizia que uma pessoa comprou um apartamento e que o vendedor lhe assegurou que em frente nunca seria construído nenhum edifício, nada, porque ela teria garantida a vista. A vista para o mar. Se não me falha a memória, a vista para o mar. E aí a questão perguntava se podia... dizia que não houve registro disso e perguntava, dentre outras coisas, se podia usucapir essa servidão de vista. Bom, sobre servidão, pegando o mote, já começando aí com um tema que caiu no último exame, vamos relembrar. A servidão é um direito real. Os direitos reais, pessoal, estão todos descritos no Código Civil, todos no artigo 1225. Você teve dúvida do que é direito real? Abre o artigo 1225. Olha o foco na lei, abre o artigo. Claro, se você precisar de maiores digressões para entender, aí você vai para o livro. Aí você vai para os bons resumos, aí você vai para o manual, né, de volume único de Pamplona e Stolzer com toda a matéria. Você aí vai consultar um bom livro de civil, aquele que você tem em casa, aquele que você usou para estudar na faculdade, desde que você tome cuidado com as atualizações, porque às vezes ficou desatualizado, né? Parte geral, por exemplo, mudou tudo sobre capacidade civil. Tudo sobre... Exatamente, vista eterna para a praia, Michele. A questão dizia exatamente isso. Em resumo, nela dizia isso. Veja, não estude por livro desatualizado. Essa é outra dica importante, tá? Porque para a OAB, minha gente, a gente tem que fazer esse sacrifício e focar na atualização. Tem que ter muito cuidado, não pode. Mudou capacidade civil, não serve mais manual de 2014, manual de 2015. Não serve, porque a capacidade estava lá, relativamente incapaz e absolutamente incapaz, pessoas muito diferentes das que são hoje. O absolutamente incapaz, por questão mental, você tinha 3 hipóteses. Agora você não tem nenhuma, é só por questão de idade. Abaixo de 16 anos. Não é isso? Rogério pergunta sobre direito de laje. Daqui a pouco eu respondo. Direito de laje poderá ser cobrado? Daqui a pouco eu respondo. Gente, antes de continuar, eu quero falar sobre servidão, que é o tema que caiu de reais. Para mim, a questão mais difícil do 22º exame da parte de civil. Eu vou diferenciar daqui a pouco servidão de passagem forçada e vou lembrar algumas coisas importantes sobre servidão. Tá? Mas uma coisa que eu queria lembrar vocês é o seguinte. Lembrem comigo,
tá? Lembrem comigo o seguinte, Pablo. Valeu, Pablo, vamos lá. Lembra o seguinte comigo. Na verdade, eu quero lembrar você uma coisa. Eu quero lembrar você minhas redes sociais, porque eu não dei a você minha rede social hoje. E vocês ficam fazendo muitas perguntas que durante a live muitas vezes não dá tempo de responder. E eu quero poder ajudar. Eu quero responder todo mundo que tem o carinho de entrar aqui, de assistir a aula, de aproveitar a aula, de divulgar a aula, de compartilhar o vídeo, de levar o nosso nome para frente, né? De valorizar e reconhecer o nosso trabalho duro, o nosso trabalho honesto e o nosso trabalho de quem quer buscar ajudar você a atingir este objetivo, este sonho. Então, vamos nos ajudar. Nós temos redes sociais para isso hoje em dia, né? Elas facilitam a comunicação. No Facebook, eu sou Fernanda Leão Barreto. Fernanda Leão Barreto, com 2 T's. Meu Barreto, não esqueça, é duplo T. Se alguém puder botar na tela, eu agradeço, pessoal. Rede social, Facebook, fanpage, Fernanda Leão Barreto. Fernanda Leão Barreto, com 2 T's, tá? Valeu, Carla, obrigada. Ó, Ponta Porã, que maravilha. Obrigada, Ponta Porã, muito feliz. Viu? Vou voltar para a aula quente agora, para a parte densa da aula. A gente vai ver daqui a pouco, tentando ver sempre com leveza, com, né, o lúdico, trazendo aqui para a coisa ficar gostosa. Hoje é terça-feira à noite. Hoje é uma semana mais curta, é uma semana de feriado. Isso também é bom. Isso também é bacana. Eu sei que você vai aproveitar o seu feriado para estudar mais. Olha que maravilha. Mas você vai estar com a família, você vai estar em casa, você vai estar no aconchego, né? Fernanda Leão Barreto, Rogério, bota aqui. Rogério, muito obrigada. Daphne, muito obrigada. E agora, Daphne, Instagram. Joga o Instagram aí, Daphne e o Rogério, pra mim. O Instagram é Nanda Leão Barreto. Nanda Leão Barreto, pessoal, tá no Insta, tá? Eu publico agora, depois que terminar a aula, eu já vou publicar uma dica, tá? Com uma questão de legislação referente à prescrição daqui a pouco, tá? Com comentários meus daqui a pouquinho. Então, Fernanda Leão Barreto no Face e as dicas estão no Insta, Nanda Leão Barreto, tá? Nanda Leão Barreto, beleza? Pronto, as redes sociais estão aí. Quem tiver dúvida que eu não consegui responder aqui, me perdoe, é pela velocidade da aula, tá? São muitas dúvidas, mas a gente responde nas redes. Voltando para a servidão, questão mais difícil do exame da ordem, do 22º exame. Servidão é direito real, como eu dizia, todos os direitos reais. Todos os direitos reais. Obrigada, Rogério. Obrigada, Daphne. Deus abençoe vocês e devolva em triplo, em décuplo de coisas boas e bênçãos, tá? Veja, servidão de passagem é direito. Na verdade, era uma servidão de vista. Servidão é direito real. Como eu dizia, você teve dúvida do que é um direito real? Abra o artigo 1225. Os direitos reais, eles são divididos basicamente da seguinte forma. Direitos reais de uso, gozo, né? Direitos reais de garantia e direitos reais de aquisição. Vou lhe dar exemplo. Um direito real de uso, gozo, tá? O direito real de usufruto. É um direito que dá a outrem a possibilidade de usar o bem alheio de forma ampla, né? Um direito real bastante amplo, que é o usufruto. Usufruto, direito real na coisa alheia. Você tem como exemplo de um direito real de garantia a hipoteca, a famosa hipoteca. Você tem o penhor e você tem a anticrese. Hipoteca, penhor e anticrese, direitos reais de garantia, tá? Não existe mais enfiteuse no Código Civil, lembre disso. Enfiteuse é um direito que foi abolido pelo Código. As enfiteuses que ainda existem são reguladas de acordo com o Código Bevilacqua, o Código de 16, que foi revogado no momento em que entrou em vigor o Código Reale, Código de 2002. Quando entrou em vigor o Código Reale? 1º de janeiro de 2003, tá? Teve um ano de vacatio legis. Lembra dela? Vacatio legis, o intervalo entre a publicação de uma lei e sua vigência. Às vezes não tem vacatio quando a lei diz, não vai haver vacatio, entra em vigor nessa data. Entra em vigor automaticamente, tá? Mas no caso do Código Civil, que é uma lei grande, uma lei densa, ela precisa de vacatio para que a população tome conhecimento dessa lei. Foi um ano de vacatio legis. Igual o CPC agora teve uma vacatio legis grande também, tá bom? Muito bem, isso está na lei de introdução, na LINDB, né? Na famosa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Veja bem, um outro exemplo, a enfiteuse não existe mais, as que ainda estão, né? Já foram constituídas, Código de 16, mas você não pode formar enfiteuse hoje. Você tem, por exemplo, o direito de adquirir um imóvel, direito real de aquisição, instrumentalizado pela famosa promessa irretratável de compra e venda, ou compromisso irretratável. É aquele que tem uma cláusula que não admite retrato, não admite que as partes voltem atrás. Compromisso, a promessa irretratável de compra e venda, também direito real. Então, os direitos reais estão lá e a servidão está lá. A servidão é um direito que permite o uso sobre a coisa do outro. E o que é mais ou menos a servidão? O dono de um prédio, o dominante,
tem o direito de usar, né, ou ter alguma utilidade sobre o prédio serviente, tá? Constituído por direito real. Constituído por direito real. Aqui é negócio jurídico que faz nascer, é voluntário. Já a servidão de passagem, tá? Ou chamada de passagem forçada, não a servidão de passagem, perdão, a passagem forçada, ela é quando você tem o dono de um prédio que é encravado. Aquele prédio ele não tem acesso a um logradouro público, não tem acesso à rua, não tem acesso ao porto, não tem acesso a uma ponte, ele não tem acesso a vias que permitam escoamento, saída. E ele precisa passar por outro prédio que não é dele, né, por um terreno, por uma propriedade que não é dele, para atingir o logradouro público, para poder sair, né, nas vias de escoamento. Essa é a passagem forçada. Mesmo que o dono do prédio, né, que vai suportar a passagem não queira, ele vai ser obrigado a suportá-la. Se houver prejuízo, ele tem o direito, inclusive, de ser indenizado, tá? Ele tem o direito. A servidão de passagem, a passagem forçada, ela pode ser gratuita ou onerosa, tá? Pode ser gratuita ou onerosa. A servidão de passagem foi o que caiu na prova, não de passagem especificamente, caiu servidão. E eu queria lembrar vocês o seguinte: a servidão, ela pode ser ela tem várias possibilidades de classificação, vários tipos de servidão para a gente analisar. Então, por exemplo, você tem a servidão aparente e você tem a servidão não aparente. A servidão aparente é aquela, como o nome já diz, que é visualizável, que você enxerga, que você vê. Essa é a servidão aparente. A servidão aparente é, por exemplo, representada por questões físicas que você visualiza, que você enxerga. A servidão não aparente é uma servidão que você não visualiza. Você não visualiza que ali há uma servidão. Você precisa saber que ela existe, você precisa saber que ela foi constituída, registrada em cartório, por exemplo, para saber que ela existe. Então, a vista, que era a questão da OAB, o direito à vista, ainda que tivesse sido constituído formalmente, ela é uma servidão aparente ou não aparente? Não aparente. A vista é uma servidão não aparente. Já um aqueduto é uma servidão aparente, né? Aquilo que existe. E você tem que lembrar que existe uma súmula importante, que é a súmula 415. A súmula 415 determina que a servidão, súmula 415 do STF, súmula 415 do STF, a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, ou seja, frequente, utilizada, olá, Juiz de Fora, beijo grande, Adnei. A servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza, tá? De quê? De obras realizadas ali. Ela é visível, né? Porque houveram obras realizadas ali naquele ínterim. Considera-se aparente. Então, servidão de trânsito, ou seja, de passar, né? Ainda que não titulada, mas tornada permanente, ou seja, ela é frequente, ela é constante, não há interrupções no uso, a pessoa passa com frequência. Torna-se aparente, sobretudo, pela natureza de obras ali realizadas que demonstrem que há essa servidão. E aí, a partir do momento em que ela é aparente, confere-se a ela proteção possessória. E por que é interessante perceber que confere-se a ela proteção possessória, pessoal? Porque é interessante perceber que se confere a ela proteção possessória, é possível haver usucapião. Era uma das questões que caiu na prova. É possível usucapir uma servidão não aparente? Não, não é possível. Só é possível usucapir uma servidão aparente, porque a servidão aparente ela é passível de proteção possessória. Sob ela, a posse. A posse. E se a posse, que é o exercício de poderes inerentes ao domínio, lembra da posse? Savigny e Ehring, aquela disputa, teoria objetiva, teoria subjetiva. Se há posse, tudo que gera posse pode se discutir usucapião. Eu não estou dizendo que vai se discutir usucapião, mas é possível se discutir usucapião, tá? Laira, não é a faixa de pedestre em si, não, porque a faixa de pedestre é normalmente feita pelo poder público, tá? Em ruas, em vias públicas. Eu tô falando da passagem mesmo, você passa por dentro de um terreno, você passa com frequência, tá? Sob outro prédio, você tem um caminho ali, e aí você realiza obras para poder passar, você fez uma cancela, você faz uma via, enfim, aí é numa situação particular. É, inclusive, interessante lembrar que existe a servidão administrativa, tá? A servidão administrativa é algo distinto, porque a servidão administrativa é justamente o poder público tendo o uso de uma propriedade que não é dele,
tá? Com fins de atender interesse público, para realizar determinadas obras, para atingir determinadas coisas, certo? Então, neste caso, aí você tem uma servidão administrativa, que é regida pelas normas do direito administrativo, direito público, e não pelas normas do direito civil, tá? A servidão pelas normas do direito civil, ela está no Código Civil, ela é direito real, tá? Ela é direito real. Artigo 1386, 1385, 1388, você tem a partir daí servidão como direito real. Então, fique ligado, não confunda servidão com passagem forçada. A servidão, ela é direito real, ok? Ela independe de prédio dominante encravado, enquanto a passagem forçada, ela depende de um prédio dominante encravado. Só vai haver passagem forçada se alguém não consegue chegar em algum lugar. E, Fernanda, qual é a natureza jurídica da passagem forçada? Se ela não é direito real, ela é o quê? Ela é direito de vizinhança. Ela está, inclusive, no âmbito dos direitos reais. A gente estuda direito de vizinhança nos direitos reais ou direito das coisas, está no livro dos direitos reais, mas ela não é um direito real. O direito de vizinhança, ela é reconhecido por lei, você não constitui voluntariamente. É diferente do usufruto, é diferente da propriedade, é diferente da anticrese, é diferente da hipoteca, é diferente direito real de uso, direito real de habitação, tá? Inclusive sobre bem público, que estão agora no Código Civil, artigo 1225. Então essa é uma boa dica. Direito real, comece dando uma olhada no artigo 1225. Dê uma olhada nele, tá? Porque existe uma chance muito grande de cair algum direito real que está ali naquele âmbito. Você precisa lembrar que eles existem, lembrar o básico sobre eles. Você precisa lembrar o básico. Aí, por exemplo, um livro mais sintético ajuda muito você ter um conceito sintético dos direitos reais. E, claro, um bom curso preparatório sempre ajuda, tá? Um bom curso preparatório. Não é porque eu ensino em curso preparatório. Isso aqui não é falando em causa própria. Ah, venham para o curso. Não. Eu ensino e faço propaganda do meu curso com muito orgulho porque acredito no trabalho que a gente faz. Mas, sinceramente, para a prova da ordem, fazer um curso ajuda. Porque o estudo, é focado, é direcionado. Você vai estar tendo aula com pessoas que já fazem aquilo, já estudam aquelas provas, sabem o que cai todo exame há anos. E aí elas, lhe dão um norte, lhe dão um foco mais direcionado, um foco mais voltado para o exame que você vai fazer, tá? Então, por exemplo, em sala de aula a gente dá pequenos conceitos. Não dá tempo de grandes digressões doutrinárias e nem é necessário, porque o foco da prova não é essa. Mas é muito importante que você lembre o que são as coisas. Então, por exemplo, na prova de domingo, muita gente confundiu servidão de passagem, servidão de outros tipos. A servidão só podia ser de passagem. Não. Você tem servidão de várias questões. E eu disse que você tem outras classificações para servidão também. Você tem como classificações a questão da servidão contínua e descontínua. Lembre disso, servidão contínua e servidão descontínua. O que é uma servidão contínua? A servidão contínua é aquela que não precisa da atitude humana, da atividade humana para ela existir. Tá? Ela não precisa. Então, por exemplo, um aqueduto, ele é uma servidão e ele não precisa de atividade humana, ele está lá. Independente do homem usar todo dia, do homem movimentar, ele está lá. Agora, a servidão de passagem, ela é descontínua. Por quê? Porque se o homem para de passar, desconstitui-se a servidão. A servidão, ela depende, não é isso? Do uso. Para que a servidão seja compreendida, é necessário o uso, de fato, da atividade humana. Tá? Essas são as chamadas servidões descontínuas. Você ainda tem classificações de servidão e servidões positivas, que dependem de ato praticado pelo dono, tá? do prédio dominante, certo? Então, por exemplo, servidão de extrair água, de tirar água, é uma servidão chamada de positiva. A servidão negativa é o oposto. Não exige determinada conduta a ser praticada pelo dono do prédio. Essa é chamada servidão negativa. Então, você tem essas classificações que são mais doutrinárias. E a prova, surpreendentemente, cobrou servidão de vista. Lembre, servidão de vista é não aparente. Se é não aparente, não cabe usucapião. Porque para eu usucapir, que é um modo originário de adquirir propriedade, eu obrigatoriamente preciso de posse. Quais são os elementos que toda usucapião precisa conter? Posse, lapso temporal e animus domini. Posse, lapso temporal, ou seja, prazo. Os prazos estão na lei, são vários, porque depende do tipo de usucapião. E nós temos vários tipos, tá? E animus domini, que é a intenção, desejo de dono. Aquele elemento do qual nos falava o Savigny, na teoria subjetiva, tá? E que foi aqui respeitado pelo Código Civil na parte da usucapião. É necessário ter intenção de dono. É por isso que um locatário não pode usucapir.
Alguém que locou um imóvel, locou um prédio, não pode usucapi, pessoal. Por quê? Porque ele não tem animus domini. Ele não tem. Ele é locatário, ele sabe que ele está ali subordinadamente. Não cabe usucapião para ele, tá? Usufrutuário pode usucapi? Não. Enquanto durar o usufruto, não pode usucapi. Importante lembrar disso também, tá? Então, deixando aí uma dica inicial sobre servidão, lembrando a diferença entre servidão direito real, passagem forçada direito de vizinhança. Lembrando que servidão, para ser passível de usucapião, precisa ser aparente, porque é necessário que você possua, que você tenha posse sobre ela. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade civil. Também caiu na prova passada a responsabilidade civil. Gente, o que é que caiu? Caiu aquele artigo 932 que eu disse na aula anterior. O último live que eu fiz aqui, eu disse que havia uma chance grande de cair, porque a OAB adora a responsabilidade pelo fato de terceiro, e caiu. E caiu justamente o exemplo da responsabilidade, que é um dos mais comuns, que é do empregador por ato do empregado. Do empregador por ato do empregado. Só que caiu até um aspecto que não costumava cair. Ele perguntava se, no caso em que o empregado pratica um ato e provoca um dano a terceiro, se o patrão tinha que responder, como seria a responsabilidade patrão versus empregado? Se essa responsabilidade seria solidária ou subsidiária, ou seja, o patrão responde sozinho, o patrão responde primeiro e só depois o empregado pode ser acionado, ou o patrão e o empregado respondem juntos, né? Podem ser acionados pela vítima ao mesmo tempo. Então, o fulano está dirigindo, né, o carro da empresa, atropela alguém, atropela um pedestre, passando na rua. Esse pedestre pode escolher acionar só o dono, pode escolher acionar só o empregado, pode primeiro acionar o dono e se o dono não tiver como pagar, aí ele aciona o empregado ou vice-versa, ou pode acionar todo mundo junto. Veja, a responsabilidade, Ana Karen, boa noite, querida, a responsabilidade é solidária. Solidária. Por quê? Porque o artigo 932, no caput dele, ele diz que também podem ser responsabilizados. E aí ele justamente elenca os garantes. Quem são os garantes? Pai, por ato do filho menor, que esteja sob sua guarda e companhia, tá? Vai responder. Empregador, por ato do empregado. Tutor e curador, por ato do tutelado e curatelado, que esteja sob sua guarda e companhia. Todos esses respondem, tá? O dono de hotéis, escolas, locais onde se hospede por dinheiro, vão responder por atos dos hóspedes, por atos dos educandos, certo? Vão responder. E, por último, aquele que participa gratuitamente no produto do crime, que é a hipótese que quase nunca cai, certo? A pergunta é, essas pessoas que respondem por atos que não praticaram, que terceiros praticaram, têm com esses terceiros que nível de responsabilidade, que link, que liame de responsabilidade? A resposta é, a responsabilidade é solidária. Então, a vítima pode, por exemplo, escolher acionar só o empregador. Poderia, contudo, acionar só o empregado. Pode escolher acionar os dois juntos. Não é obrigado a acionar primeiro um, depois o outro, porque a responsabilidade é solidária. Solidariedade não se presume, a questão trazia isso, é dita na lei, e nesse caso ela não foi dita expressamente, mas a redação do Código Civil dá a entender, tá? Obrigada, Patrícia, valeu, querida, brigadão, viu? Me vê na TV, nas entrevistas, valeu, Patrícia, fico feliz. A responsabilidade é solidária, tá lá no título, também podem responder. Só tem uma figura aí que não responde solidariamente. Quem é que não responde solidariamente no artigo 932, gente? Quem é? Os pais por atos dos filhos menores. Os filhos menores não têm responsabilidade solidária com os pais. Têm responsabilidade subsidiária e condicionada. O próprio Código Civil faz questão de destacar isso. A responsabilidade do filho, ela é excepcional. Ela não pode existir no mesmo nível da responsabilidade do pai. Então, se um filho menor provoca dano a um terceiro, o seu pai e a sua mãe, que o tenham sob guarda e companhia, respondem em primeiro lugar. Só existe possibilidade desse menor ser acionado se o pai ou a mãe não tiverem condição de fazê-lo. Se o pai ou a mãe não tiverem condição de fazê-lo, aí sim, nesse momento, é possível que os seus filhos respondam se, e tão somente se tiverem patrimônio próprio, e responder não significar lesão à sua dignidade. Eles não podem, esses filhos, perder o patrimônio a ponto de não ter vida digna, né? Não ter sobrevivência digna. Então, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, só depois dos pais, e é condicionada à sobrevivência digna. Fique ligado nisso também. Ponto muito, muito, muito importante aí de responsabilidade civil. Sobre a responsabilidade civil, eu queria lembrar rapidamente um ponto que também costuma cair, cai com frequência e não é nada difícil, mas a gente precisa ter ele na cabeça. As excludentes de ilicitude e as excludentes de responsabilidade.
Quais são as excludentes de ilicitude trazidas no artigo 188 do Código Civil? Excludentes de ilicitude são legítima defesa, estado de necessidade, estado de necessidade e exercício regular de direito. Essas são chamadas excludentes de licitude. O que significa uma excludente de licitude? Uma excludente de licitude é aquela que tem o poder de transformar um ato que seria ilícito em algo lícito, porque ele foi praticado sob aquela circunstância especial. Ele não foi praticado em condições normais, entre aspas, de temperatura e pressão. Ele foi praticado naquelas condições. Por ele ter sido praticado naquelas condições, há uma excludente da sua ilicitude. Ok? Quais são as excludentes de ilicitude? Recuperando, legítima defesa, que o direito civil só aceita a legítima defesa própria, é diferente do direito penal, tá? Legítima defesa de terceiro. Nós, em civil, consideramos a legítima defesa sempre legítima defesa própria, tá? O estado de necessidade, que é quando você pratica um ato sem condição de ter praticado outra coisa, né? Velho exemplo que a gente dá, o carro vindo na contramão e você, vendo que o carro vai bater em você, você joga o seu na calçada e atropela uma pessoa. Você agiu sob estado de necessidade. A legítima defesa, você age para se defender e acaba atacando o outro, né? Para sobreviver, para se defender. E o exercício regular do direito, como o nome já diz, é o exercício não abusivo. Você faz algo que está ao seu alcance, que você poderia fazer. Exercita um direito regularmente. É algo que está na sua esfera, no seu feixe subjetivo de direitos. Então, não há nenhuma ilicitude em realizar algo que consiste em exercício regular do direito, ainda que daí advenham danos. Lembre-se, contudo, que as excludentes de ilicitude não necessariamente excluem o dever de indenizar. Ou seja, mesmo o fato sendo lícito, já que havia uma excludente de ilicitude, pode ser que haja responsabilidade civil, pode ser que haja dever de indenizar. É muito importante também frisar esse ponto. As excludentes de responsabilidade civil, são basicamente três excludentes de responsabilidade. O caso fortuito e a força maior. Caso fortuito e força maior, aqueles atos que acontecem por força normalmente da natureza, fatos naturais, não é isso que aos quais você não consegue resistir, mas não necessariamente fatos naturais. A definição boa é assim: caso fortuito é aquilo que é imprevisível. Força maior é aquilo que é irresistível. Você pode até ter previsto um tsunami que você sabe que vai acontecer, um terremoto, né? Esses furacões que acontecem nos Estados Unidos, México, às vezes são avisados com 20 dias de antecedência, 10 dias, você sabe que vai ter, mas você não consegue resistir a eles, força maior. Se algo foi praticado em estado de caso por força, de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade, tá? Também é excludente de responsabilidade a culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade. Se a vítima tem total culpa sobre o dano a ela causado, você não pode atribuir a quem causou o dano uma responsabilidade civil. O dever de indenizar, porque a vítima foi quem provocou, ela tem toda a culpa naquele contexto. Sobre isso, vale anotar uma súmula do STF, que os exames gostam muito de cobrar, que é a súmula 187. Tome nota, súmula 187 do STF. A culpa exclusiva da vítima não elide, não afasta, não exclui o dever do transportador de indenizar. Dano provocado ao transportado, ainda que por culpa exclusiva, tá? Aliás, perdão, me perdoe. Culpa exclusiva da vítima, não. A súmula 187, você já pode deixar ela aí anotada. Mas a súmula 187, obrigada, Giovanda, beijo, querida. A súmula 187, ela trata do fato de terceiro, me perdoe. Fato de terceiro, tá? Que é a terceira excludente. Então, vamos a ela. Primeira excludente, caso fortuito e força maior. Segunda excludente, culpa exclusiva da vítima. Terceira excludente, fato de terceiro. Aí sim entra a súmula 187. O transportador responderá por danos causados ao transportado, ainda que a culpa do dano seja de terceiros. Ainda que a culpa do dano seja de terceiros. Ele não tem culpa, né? Foi um acidente causado por um terceiro, foi um assalto, mas a súmula 87 diz que não vai haver exclusão do dever do transportador de indenizar. A responsabilidade do transportador ela é basicamente tratada como uma hipótese de responsabilidade objetiva. É assim que trata o CDC e o Código Civil também trata com bastante rigor a responsabilidade do transportador. Transportador aéreo mais ainda, tá? Transportador aéreo por todo o risco que envolve a atividade, ainda mais, né? A teoria do risco criado, do risco proveito, etc. Aquelas várias teorias que embasam a responsabilidade
objetiva. Responsabilidade objetiva. Beleza? Muito bem. Então, feita essa explanação sobre as excludentes. Lembre, 3 excludentes de ilicitude. 3. Legítima defesa, estado de necessidade e exercício regular de direito. Legítima defesa, estado de necessidade e exercício regular de direito. 3 excludentes de responsabilidade. Caso fortuito e força maior, fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Caso fortuito e força maior, fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Uma outra questão interessante que caiu no último exame foi a questão sobre fiança, tá? O contrato de fiança é um contrato que costuma ter alguma cobrança. Contratos, a OAB adora cobrar, mas é muito difícil a gente saber exatamente que contrato em espécie pode cair, porque são muitas as possibilidades. No Código Civil nós temos 23 ou 24 tipos de contrato, tá? Então é muito difícil você ter uma bola de cristal e dizer assim, vai cair. A OAB, por exemplo, cobrou há uns 3 ou 4 exames, 2 ou 3 vezes o contrato estimatório. Cobrou na primeira fase e cobrou na segunda. O contrato estimatório é um contrato muito simples. É o contrato de consignação. Ele é bem sintético no Código Civil. 1 ou 2 artiguinhos para tratar dele é muito pouca coisa. E cobrou mais de uma vez um contrato bastante fácil, bastante simples, tá? Em que alguém entrega uma mercadoria para ser vendida por outra pessoa, tá? Por outra pessoa que tem a obrigação de vender e vai receber por isso, tá? Ou em parcela de mercadoria, ou no excesso do preço que ela pode ser autorizada a cobrar, tá? Acima do preço mínimo, e aí o que ela recebe acima vem como pagamento. Você tem várias hipóteses de pactuar uma remuneração. Mas o contrato estimatório caiu. Cai o contrato de mandato. E na última prova cai locação, né? Ó, a lei do inquilinato que eu mencionei. E na última prova caiu o contrato de fiança. A fiança, pessoal, ela surge como um negócio jurídico em que alguém em pessoa, não os seus bens, não um bem específico do seu patrimônio, mas ela, a própria pessoa, garante uma dívida. Ela garante, por exemplo, um empréstimo, tá? Ela garante uma dívida, ela garante um empréstimo. E essa garantia é chamada de uma garantia fidejussória. Garantia fidejussória. Obrigada, gente. Garantia fidejussória é a garantia fiança, porque ela é em pessoa. É diferente da garantia do direito real. A garantia do direito real é chamada de garantia real. Quais são as garantias reais? A gente viu quais são as garantias reais. Eu lembrei hoje aqui. Hipoteca, penhor e anticrese. Essas são garantias reais porque vem do direito real. Nas garantias reais é um patrimônio que vai garantir um bem específico, a casa. Você chega no banco, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil para pegar um empréstimo. Você quer empreender, você é uma pessoa cheia de vontade, de coragem, você sabe que para o país crescer é necessário empreender, você vai gerar empregos, etc. E aí você resolve empreender. Só que você precisa, para abrir o seu negócio, de 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, que seja, 300, 500. Você precisa de um volume de dinheiro. O banco não vai lhe emprestar só por conta dos seus belos olhos, da sua inteligência e do seu potencial de vir a ser um excelente advogado bombado, vai? Não. O banco vai lhe exigir alguma garantia em troca. Qual é a garantia que os bancos mais gostam? As garantias reais. Então, você pode oferecer ao banco, por exemplo, sua casa. Você pode oferecer seu carro. Você pode oferecer, se você oferecer seu carro, você oferece ao banco em penhor. Penhor é o direito real de garantia sobre bens móveis. Já a hipoteca é o direito real de garantia sobre bens imóveis, que precisa de registro, né, para ser constituída como todo direito real sobre bens imóveis. A garantia fidejussória não é a garantia real. Você não pega um bem específico do patrimônio da pessoa e vincula aquele bem à dívida. Na fiança é alguém, eu, Fernanda, afianço uma dívida do meu irmão, da minha irmã, da minha amiga, da minha mãe. Quando eu faço isso, eu vinculo a minha pessoa àquela dívida. O que significa que se meu irmão, se minha irmã, se minha mãe não pagarem a dívida, o credor, depois de tentar acioná-los, de procurar no patrimônio dele bens e não encontrar, pode vir acionar quem? A mim. Pode vir no meu patrimônio, no meu. A prova do OAB cobrou algumas coisas interessantes sobre fiança. A primeira delas era justamente sobre o benefício de ordem. E trafegava por aí a resposta. O que é o benefício de ordem? O benefício de ordem é justamente a possibilidade que tem o fiador de dizer o seguinte, olha, você não pode, devedor, vir primeiro no meu patrimônio, credor, vir primeiro no meu patrimônio. Você primeiro precisa ir no patrimônio do devedor.
O dele primeiro, eu afiancei a dívida, eu garanti. Se ele não puder pagar, se ele tiver como pagar, não faz sentido você vir primeiro em mim. Isso é o benefício de ordem. Pode o fiador abrir mão do benefício de ordem? Então eu, Fernanda, afiancei a dívida de minha mãe. Quando eu afianço, eu posso, em contrato, aceitar uma cláusula que diga que eu abro mão do benefício de ordem. Ou seja, eu estou dizendo, se minha mãe não pagar, o credor pode aceitar vir direto em mim primeiro, ao invés de minha mãe. Eu posso fazer isso. Desde que eu faça, né, podendo me manifestar de forma clara, inequívoca, de boa fé, não há nenhum problema em se abrir mão do benefício de ordem. É possível se abrir mão do benefício de ordem. Tá? Então a questão cobrava justamente o benefício de ordem. Então fiança é isso. E sobre fiança, existe um ponto muito importante para ser lembrado. Um ponto triste. Triste. Uma das coisas mais infelizes da legislação brasileira. O bem de família do devedor principal é protegido por lei. Fora as exceções em que o bem de família pode ser penhorado, né? Por exemplo, pagamento de pensão alimentícia, dívida de condomínio, aquelas exceções específicas. Fora essas exceções, o bem de família do devedor principal é protegido, enquanto o bem de família do fiador pode cair na roda. Pode cair pela sanha da busca da satisfação do crédito. O credor pode, o bem de família do fiador. E não pode o bem de família do devedor principal. Não pode. Olha que coisa esquisita. Você não pode ir, você protege o bem de família do devedor principal para proteger a habitação, para proteger moradia, para proteger dignidade. Venha, filha, suba aqui para você dar um alô pro pessoal, venha. Frida, que chegou aqui com as patinhas fazendo barulho, ó, quem tá aqui, ó. Ela não tinha aparecido para você, chegou fazendo festa, ó. Filha, não aprendeu fiança ainda hoje, hein? Pulou a aula de fiança, ela não gosta dessa parte, pessoal. Mas vai ficar aqui. Reais você devia assistir. Ó, ela quer ver direito dos animais. Ela quer saber como ficam os animais. Animal é sujeito de direito. Já ouviram falar de família multiespécie? É um tema muito interessante do direito de família. É a consideração, o respeito à família formada por pessoas e animais. Eu volto aqui um dia desses para falar sobre família multiespécie. Ainda não é uma coisa muito bem aceita no direito brasileiro, embora nós já tenhamos decisões sobre disputa de guarda de animal. Vocês estão ligados nisso, né? O direito de família tem se confrontado com disputa de casais se separando pela guarda dos animais. Porque o animal doméstico faz parte da vida da gente. A relação que eu tenho com minha cachorrinha é de amor muito grande, profundo. Só quem vive sabe. Alegra a minha vida, me dá amor. Todo dia quando eu chego em casa, uma hora dessa, só pra ir. Ó que amor. Fazendo festa, pessoal. Eu sou uma cachorra civilista e eu sou muito carismática. Pessoal, boa sorte pra vocês. Eu volto nos próximos lives. Estudem, viu? Estudem. Sigam as dicas de minha mãe, que minha mãe é esperta pra direito civil. Beijo. Vai ficar aqui do meu lado agora, viu? Esperando pra jogar bolinha, coitada. Ad eterno, espera. A mãe chega em casa do trabalho de noite, ela na esperança que vai jogar bola e não joga. Ô, Gabriel, ó, gente, olha, lê Gabriel aí, professora, obrigada por me ajudar a passar na primeira fase do AB. Gabriel, quem agradece sou eu, viu? Muito feliz de poder oferecer essa ajuda. Saber que eu faço parte de um momento de vitória, de alegria, que a gente ajuda vocês a superar as angústias e a atingir aquilo que vocês procuram, é uma satisfação enorme. Pode ter certeza que o ganho é para você e volta para mim em forma da melhor energia possível. Obrigada. Espero que eu possa ajudar muitos de vocês. Estaremos juntos aqui em vários outros lives. Eu pretendo fazer uma sequência de lives em que cada live seja uma matéria específica. Eu quero fazer um live só de obrigações. Eu quero fazer um live só de família. Eu quero fazer um live só de sucessões. Eu quero fazer um live só de parte geral, tá? Então, como a gente ainda tem tempo para a prova, bastante tempo, toda semana a gente pode combinar de vir num live específico, tá? Eu acho que, assim, um live por matéria vai cair muito bem, vai ser bem bacana, tá? Um live por matéria. Mas, só para concluir, eu estava falando de fiança. Lembre, isso é uma excrescência jurídica. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. O STJ e STF confirmam esse posicionamento. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O bem de família do fiador não poderia nunca ser penhorado se o do devedor principal não pode. Não faz sentido dentro da própria lógica do que é o contrato de fiança. Olha o benefício de ordem aí. Como é que o fiador tem a possibilidade de dizer, primeiro não é o meu, primeiro é o do devedor principal, mas o bem de família dele sofre enquanto o do devedor principal não sofre? Não tem sentido. Faço, Lucas, faço uma live de contratos. Contratos, a live a gente vai explorar a parte geral. Eu quero revisar com vocês, por exemplo, um tema que eu venho
intuindo que vai cair em breve, que é formação dos contratos, tá? Formação, aquele contratos à distância, contratos por internet, dá uma revisada em formação e a gente pode ver alguns contratos específicos, tá? Revisar o vício redibitório e a evicção, que sempre são temas possíveis de cair, e revisar alguns específicos. A gente pode trazer algumas regras sobre mandato, porque é um contrato muito importante para a advocacia, né? A constituição do mandatário, do procurador, a prestação de serviço. Lembra da prestação de serviço? Prestação de serviço é intuito personae, é personalíssimo, e a empreitada é personalíssima. Dois contratos irmãos aí, muito, muito próximos. Empreitada não é personalíssima, prestação de serviço é personalíssimo. Embora você possa tornar uma empreitada personalíssima, você pode dar a ela essa característica por autonomia da vontade das partes, negócio. Mas, regra geral, ela não é, tá? Então, a empreitada, ela não acaba com a morte das partes. Já a prestação, acaba, tá? A prestação, quando o foco é o prestador, você pode ter aí. Então, você tem uma série de características para relembrar, tá? A gente vai relembrar juntos. A gente relembra juntos. A gente vai ver muita coisa aqui. Família, a gente precisa rever regime de bens, porque sempre cai. É tema dos mais cobrados em todos os concursos. Muito difícil cair uma questão de família que não envolva regime. Revisar guarda compartilhada, revisar alienação parental, revisar alimentos. Em sucessões, revisar a sucessão do cônjuge, a sucessão do companheiro, as concorrências sucessórias entre filhos, cônjuge e companheiro, tá? Colaterais, lembrar de testamentos, os tipos de testamento comuns, tá? Particular, cerrado, público. Temos que lembrar os tipos de testamento especiais, marítimo, aeronáutico, num culpativo, né? Aliás, marítimo, aeronáutico e militar, tá? Temos que lembrar o testamento no culpativo ou em extremis, dentre outros pontos. Beleza? Goiás agradece. Fico feliz, Goiás. Um beijo grande. Galerinha, a gente vai encerrar a nossa live hoje por aqui. Mas lembrem, eu estou no Facebook como Fernanda Leão Barreto. Barreto com 2 R's e 2 T's. Eu estou no Instagram como Nanda Leão Barreto. Daqui a pouco eu publico uma dica do dia sobre prescrição. Um artigo de lei importante do Código. Eu gosto muito de publicar artigos. Gosto de publicar súmulas. Agora a gente vai começar a publicar os enunciados do CJF. Para quem vai fazer segunda etapa, por exemplo, é muito importante. Para quem vai fazer outros concursos também. Enunciados do CJF, Conselho da Justiça Federal. Estamos já com peças prontas de enunciado do CJF. É o Nanda Leão Barreto, tá? Nanda Leão Barreto. Se você gostou desse vídeo, por favor, nos ajude, compartilhe o vídeo, circule, para que mais pessoas possam ouvir, para que mais pessoas tenham, né, o contato e a informação sobre os vídeos e possam dividir com a gente informação. Informação dividida nunca é informação perdida, nunca é concorrência, é conhecimento que circula, é energia boa que circula e volta pra gente em forma de positividade, em forma de aprovação, tá? Fique ligado, o bem que você faz volta pra você, a lei do retorno na vida. Faça o bem que o bem vem, certo? Estamos juntos, muita força, muita força. Não deixa a peteca cair. Quem não foi ainda no exame passado, fique tranquilo. O próximo tá chegando, tá? Vem aí, a OAB tem 3 vezes por ano, a gente se prepara, que uma delas a gente entra, certo? Existem muitos outros desafios, ó a Daphne aqui, Fernanda Leão Barreto, Instagram Nanda Leão Barreto, muito obrigada, Daphne. Um beijo grande, eu quero mandar um beijo pro Norte, Belém, Manaus, Roraima, eu quero mandar um beijo para o Centro, Mato Grosso do Sul, Goiás, eu quero mandar um beijo pro Nordeste, que tá sempre aqui comparecendo com a gente em peso, Sergipe, Piauí, Maranhão, Bahia, Alagoas, que é mais? Me lembra aí, tem muitos lugares. Eu quero mandar um beijo para São Paulo e Rio, sempre aqui presentes. Espírito Santo, sempre presente. Eu fico muito contente com a presença de vocês todos, do Brasil e as pessoas de fora também. É uma alegria muito grande poder ser ouvida, respeitada, dividir conhecimento, passar conhecimento adiante e receber conhecimento e energia de vocês também. Tá bom? Uma boa semana. Semana que vem nós estamos aqui de volta com uma live de tema específico. Fique ligado nas redes sociais que você vai descobrir em breve do que a gente vai falar semana que vem. Tá bom? E não perca a dica do dia de hoje lá no Instagram. Um beijo grande.